Olá, boa tarde. As crianças brasileiras estão mais altas e mais obesas. É o que mostra um estudo conduzido por pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Na casa de Sara, falar sobre uma boa alimentação acontece desde cedo e a qualquer momento. Até na hora de brincar, o pequeno Samuel aprende sobre as comidas. A gente sempre cuidou da nossa alimentação, né, e quis passar isso mesmo, e às vezes até de uma forma não intencional, né, porque a gente já tem essa vontade de cuidar já da nossa alimentação para a gente ter um corpo mais saudável, uma longevidade, uma vitalidade. Mas esse cuidado com a alimentação das crianças, infelizmente, não é mais tão comum. Um estudo realizado pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a UFMG e a University College London, mostra que as crianças no Brasil estão mais obesas. A pesquisa analisou dados de crianças entre 3 e 10 anos. O excesso de peso ele pode ocorrer com o aumento de consumo de alimentos ultraprocessados. E esses alimentos estão mais disponíveis para a população. E às vezes, né, na correria do dia a dia, os pais lançam mão de usar, né, de consumir esses produtos, e aí com isso leva o excesso de peso das crianças. Outro fator também que a gente pode falar aí é a falta de atividade física ou a baixa atividade física. Com a pandemia, as crianças ficaram mais isoladas, mais fechadas, então diminuiu essa questão de fazer atividade física. Uma boa dieta infantil pode envolver todos os tipos de alimentos, mas sempre na quantidade certa e dando preferência para comidas naturais. A forma como é feita a introdução alimentar também pode influenciar para uma dieta mais saudável. Para a criança, tudo é brincadeira, ela aprende brincando. Então, a gente tem que levar o assunto sério, que é a alimentação, a saúde, na forma de brincadeira para ela. Então, oferecer os alimentos de uma forma mais lúdica, desenhos nos pratos, eu sei que não é todo dia que dá, mas assim, sempre que possível, um corte diferente, contar uma história para a criança em relação àquele alimento, pode chamar a criança para fazer a receita junto. Outro ponto observado na pesquisa mostra que as crianças brasileiras também estão mais altas. Em crianças nascidas entre 2001 e 2014, a estatura aumentou em média 1 centímetro. A gente pode contribuir esse ganho de altura das crianças com a melhora da saúde materna. A saúde materna é muito importante no momento desde a concepção à gestação. Então, se a mãe está saudável, a criança também vai estar saudável. E isso é crucial. No próximo sábado, dia 3 de agosto, a Catedral Cristo Rei recebe o Encontro Regional de Coroinhas e Acólitos da Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição. Um momento muito importante de partilha e aprendizagem. O encontro começa às 2h e vai contar com a presença de Dom Júlio César. Procure sua paróquia e não deixe de fazer a sua inscrição. A Catedral Cristo Rei fica na rua Campo Verde, 165, no bairro Juliana. E o Vicariato Episcopal para a Ação Missionária da Arquidiocese de Belo Horizonte convida fiéis e comunidades de fé para participarem dos Encontros de Exercícios Espirituais 2024 sobre os períodos do ano litúrgico da Igreja. O quarto encontro propõe reflexão sobre o tempo comum e será realizado no dia 10 de agosto, um sábado, a partir das 8h30 da manhã. Com o tema Eu sou o pão vivo descido do céu, quem come deste pão viverá eternamente, o encontro será conduzido pela irmã Rosiane Guimarães, religiosa do Instituto de Nossa Senhora do Bom Conselho. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site da Arquidiocese. O Papa Francisco aproveitou o espírito das Olimpíadas para enviar uma mensagem de paz. O pontífice reafirmou que os Jogos são um antídoto para não cair na tragédia da guerra e acabar com as violências. Ele fez votos de que o esporte construa pontes e derrube barreiras. E durante o Ângelus, Papa Francisco refletiu sobre 3 gestos realizados pelos protagonistas da multiplicação dos pães e dos peixes narrado no Evangelho de João: oferecer, dar graças e partilhar. O primeiro gesto é oferecer, o segundo, dar graças. Dizer isto é ao Senhor com humildade, mas também com alegria.
Tudo que eu tenho é teu dom, Senhor. E para te agradecer, eu só posso te devolver o que por primeiro me deste junto com teu Filho Jesus. Acrescentando a isso o que eu posso. E qualquer um de nós pode acrescentar alguma coisa. O que eu posso dar ao Senhor? O pequeno. O que eu posso dar? O pobre amor. Dizer, Senhor, eu te amo. Mas nós, pobrezinhos, o nosso amor é tão pequeno, mas dá-lo ao Senhor e o Senhor o receberá. Oferecer, dar graças. E o terceiro gesto é partilhar. Na missa é a comunhão, quando juntos nos aproximamos do altar para receber o corpo e o sangue de Cristo. Fruto do dom de todos, transformado pelo Senhor em alimento para todos. É um momento belíssimo, aquele da comunhão, que nos ensina a viver cada gesto amor como um dom de graça, tanto para quem dá como para quem recebe. Irmãos e irmãs, perguntemo-nos: acredito realmente, pela graça de Deus, de ter algo único para dar aos meus irmãos? Ou me sinto anonimamente um entre tantos? Sou protagonista de algum bem para dar? Sou agradecido ao Senhor pelos dons com os quais Ele continuamente manifesta a mim o seu amor? Vivo a partilha com os outros como um momento de encontro e de enriquecimento recíproco? Para celebrar a Semana Nacional da Família, a Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil disponibilizou atividades para as crianças participarem neste importante momento das comunidades de fé de todo o país. O material traz ilustrações sobre o tema proposto para ser refletido em cada encontro. Para receber o material, é necessário preencher o formulário virtual no site da Arquidiocese. Além das atividades para o público infantil, a comissão oferece materiais de apoio, como cartazes, banners e artes para divulgação nas redes sociais das comunidades de fé. A Semana Nacional da Família será celebrada de 11 a 17 de agosto e tem como tema Família e Amizade. E a Arquidiocese de Belo Horizonte prepara um Fórum Social, Político e Ambiental. O encontro vai refletir sobre as ações desenvolvidas pela Igreja em BH. O padre Roberto Rubens da Silva é o vigário episcopal para a ação social da Arquidiocese e tem os detalhes para a gente. Boa tarde, padre. Como que pode ser avaliado o trabalho social desenvolvido pela Arquidiocese de Belo Horizonte? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. O trabalho social desenvolvido pela Arquidiocese de Belo Horizonte, ele tem como base o projeto Proclamar a Palavra, que tem os 4 pilares: a casa da palavra, do pão, da missão e, sobretudo, a casa da caridade. Então, os trabalhos têm sido realizados em comunhão com a Igreja do Brasil e, sobretudo, com o ministério do Papa Francisco, que nos indica, pelas suas exortações, o caminho qual nós devemos seguir. E, padre, o VEASPAM completa 20 anos de trabalho para os mais necessitados. Nesse período já foi possível transformar vidas em realidades? Sim, nesse período nós temos muito trabalhos realizados nas várias realidades da Arquidiocese de Belo Horizonte, sobretudo os trabalhos realizados pelas pastorais sociais que temos desenvolvido para a transformação da vida das pessoas. E no dia 17 de agosto será realizado o Fórum Social Político e Ambiental, lá na Catedral Cristo Rei. Quem pode participar, padre? Sim, o Fórum Social Político e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte, podem participar dele todos os agentes pastorais, leigos e leigas das comunidades de fé, todas as pessoas que fazem parte de movimentos, que lutam pela causa da justiça e da dignidade humana. Então, todo o povo de Deus é convidado a participar conosco
deste grande dia, o nosso Fórum Social, Político e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. E muitas vezes, padre, esse trabalho que é feito com os irmãos mais necessitados, ele é desenvolvido por voluntários. É uma obrigação do cristão olhar para esses irmãos que mais precisam? Sim, é muito importante, André, é muito importante a todos que nos acompanham nessa entrevista, que o trabalho voluntário é uma forma concreta de também colocar o Evangelho em prática. A nossa missão é ir ao encontro das pessoas que sofrem, alimentados pelos valores do Evangelho. Assim, a igreja cumpre também a sua missão de evangelizar as pessoas, sobretudo através do voluntariado. E quem já faz parte ou quer fazer parte dessa corrente do bem, participando do fórum, é preciso fazer uma inscrição para participar? Ótima pergunta. Para o Fórum Social, Política e Ambiental da Arquidiocese, nós já disponibilizamos um link no site da Arquidiocese. E através desse link, todos poderão se inscrever. E nessa oportunidade também poderão passar os seus contatos para contribuírem para os trabalhos sociais, política ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte como voluntário. Tá certo, padre. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Boa tarde a todos. E chega a hora de ver como é que fica o tempo hoje em algumas cidades mineiras. A terça será de sol com algumas nuvens em Belo Horizonte, mas não chove. A temperatura apresenta grande variação, com a mínima de 13 graus e a máxima podendo chegar a 27. O tempo fica seco com a umidade relativa do ar oscilando entre 34% e 84%. Em Betim, na região metropolitana, o tempo se assemelha com o da capital, com algumas nuvens e sem possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar varia entre 32% e 83%. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 27. Em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, o dia será de sol, poucas nuvens e sem probabilidade de chuva. A temperatura mínima foi de 13 graus e a máxima pode chegar a 24. O tempo fica seco, com a umidade relativa do ar variando entre 28% e 60%. A partir de hoje, todos os assentos de ônibus de transporte coletivo de Belo Horizonte passam a ser considerados como preferenciais. A mudança se deu após a promulgação da lei que determina que todos os assentos dos veículos do sistema de transporte público coletivo rodoviário do município, convencional ou suplementar, ficam destinados ao uso preferencial de pessoas com deficiência, pessoas com transtorno de espectro autista ou pessoa com mobilidade reduzida, incluindo aí idosos, gestantes, lactantes e pessoas com crianças no colo e obesos. Os motoristas em Minas Gerais devem ficar atentos ao prazo de regularização do certificado de registro e licenciamento do veículo 2024. O documento é obrigatório para circulação e começará a ser cobrado em fiscalizações a partir do dia 1º de setembro para veículos com placas finais 1, 2 e 3. Os proprietários podem resolver todas as pendências para licenciamento diretamente pela internet, acessando o site transito.mg.gov.br. Para ter acesso ao documento 2024, é necessário que o veículo esteja com o IPVA, a taxa de relicenciamento e também todas as multas quitadas. Além disso, não podem existir restrições judiciais ou administrativas. Conduzir um veículo sem o documento atualizado é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293, 7 pontos na carteira e remoção do veículo para um pátio. A taxa de inadimplência dos mineiros aumentou em abril na comparação com março e também com o ano passado. O vice-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, Fernando Cardoso, vai nos dar detalhes desta pesquisa. Boa tarde, Fernando. Foi grande o aumento da inadimplência nesse período? Então, na verdade, a gente tem um aumento tímido em Minas Gerais, né? Um pouco diferente da nossa capital. Belo Horizonte, a gente teve uma queda de 0,85%. Eu acho que dentro do espectro, né, o que a gente tem que entender é que Belo Horizonte é uma capital muito voltada para o comércio e serviço, né? E como em todas as datas comemorativas a gente teve crescimento, isso tem um impacto positivo na economia. E, Fernando, as dívidas dos mineiros, elas costumam ter um alto valor, são administráveis? Como que a gente pode avaliar?
Então, isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Na verdade, o brasileiro, acho que um dos pontos mais importantes que a gente precisa de evoluir é na educação financeira, né? Dentro da tratativa, o valor médio de dívida está em torno de R$ 5.000, e são duas dívidas, né? Que é diferente, a inadimplência está relacionada ao valor e o número de dívidas são duas, é a quantidade de dívidas daquela pessoa. Então, a gente tem, sim, um ponto de atenção nesse valor, é um valor representativo, mas que, através da educação financeira, que eu acho que é o ponto principal, e também dos cuidados com os gastos, o cuidado com as dívidas que têm o maior juros, né, a gente pode conseguir evoluir. Dentro disso aí, então só para a gente explicar para o pessoal que está vendo de casa, dívida é aquilo que você pegou, fez parcelado, pegou o empréstimo, é uma dívida. Vira inadimplência se você não pagar, se ficar em atraso, é isso? É isso. A partir do primeiro dia de atraso, a pessoa se torna inadimplente. A dívida é o contexto como geral, né? Tudo aquilo que você ainda tem a pagar é considerado como dívida. Mas um ponto que é interessante, eu acho que dentro desse aspecto, Belo Horizonte tem uma representatividade, mais de 80% dos empregos vem do comércio e serviço, mais de 70% do PIB vem do comércio e serviços, e como eu falei anteriormente, né, como a gente vem gradativamente, mês a mês, principalmente com as datas comemorativas, tendo uma evolução, a gente teve uma melhora na renda do Belo Horizontino, a gente teve um aumento no número de empregos, então também é uma evolução no mercado de trabalho, e a gente também teve um programa do governo, que é o Desenrola Brasil, que possibilitou de várias pessoas voltarem para o mercado de consumo. Então, eu acho que a gente começou falando de Minas Gerais, né? Mas a particularidade para Belo Horizonte ter tido uma evolução nesse sentido é muito por causa dessas datas econômicas, né? E a economia é cíclica, né? Ela vem bem como um todo. Se a gente consegue ter uma taxa de emprego alta, uma melhoria da renda, as pessoas conseguem quitar o seu endividamento e sair da inadimplência. Você citou aí que a inadimplência teve uma pequena alta no estado. É um problema só do cidadão ou as empresas também têm sofrido com isso? Não, com certeza, né? Tá tudo relacionado, né? A inadimplência, se a pessoa está na inadimplência, ela tem um impacto em alguma empresa. Mas eu acho que a atenção que a gente tem que ter realmente e o cuidado além da renda, a gente gastar aquilo que a gente tem, né? Que eu acho que é uma cultura que eu falei do brasileiro entender dentro da educação financeira, que é o mais importante. A gente tem que ter cuidado com as taxas de juros, né? O que tiver a maior taxa de juros são aquelas dívidas que a gente tem que quitar primeiro. Você citou a taxa de juros, o Copom está reunido. Hoje, amanhã, divulga a nova taxa Selic, há uma expectativa do mercado da manutenção dessa taxa. Uma redução da Selic ajudaria a combater a inadimplência? Com certeza, com certeza. Eu acho que o governo vem tendo boas atitudes, né? Igual você falou, uma redução na taxa de juros, ela aumenta a renda do cidadão. Os juros, ele come a renda das famílias, a renda das pessoas, né? Então, quando a gente tem uma redução na taxa, isso é muito benéfico. Mas eu queria citar o programa Desenrola Brasil, que eu acho que ele é um ponto legal. O Brasil tem um impacto no consumo muito grande. Quando a gente tem um consumo que é importante para as empresas, a gente também aumenta a empregabilidade, a gente também aumenta a distribuição de renda, e isso beneficia a economia como um todo. Tá certo, Fernando. Muito obrigado, viu, pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recomendou que os municípios intensifiquem a vacinação de crianças contra a febre amarela. Até o momento, 33.223 crianças menores de 1 ano ainda não se vacinaram contra a doença, o que representa 71% desse público. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95% de imunização. A febre amarela voltou a preocupar a autoridade de saúde em Minas depois da morte de um morador de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, que teria sido infectado em Monte Sião, no sul de Minas. A vítima não era vacinada. Outro sinal de alerta são os 4 registros de óbito de macacos em território mineiro. Em todos os casos, foi confirmada a morte em decorrência da doença. Desde 2018, não havia registro de casos humanos de febre amarela confirmados laboratorialmente em Minas.
Quem toma café da manhã ou almoça fora de casa está pagando mais caro do que no início do ano. Os dados são do Mercado Mineiro. O lanche na padaria ficou bem mais caro. Hoje, para o consumidor ter uma ideia, um café com leite, por exemplo, que custava em média R$ 2,31 em janeiro, passou para R$ 2,40. Isso é um aumento de 3,72%. O próprio cafezinho, que era R$ 1,52 em média, passou para R$ 1,62, um aumento de 6,32%. O maior aumento foi no pão de queijo, a unidade, que o preço médio era R$ 3,07, passando agora para R$ 3,71, um aumento de 21%. Assim como o pão com manteiga, que era R$ 2,46, passando para R$ 2,71, um aumento de 10,8%. Sem falar no próprio pão. O pão que é comprado na padaria, ele teve um aumento, no caso do pão francês, de quase 7%. O quilo, que era R$ 19,86, subiu para R$ 21,23. Assim como o pão doce, que era R$ 23,28, passando para R$ 25,00, um aumento de 7,5%. Agora, o maior aumento está no café. Café da mesma marca de 250 gramas, que estava em torno de R$ 11,09 em janeiro, nas padarias, agora está de R$ 12,88. Isso dá um aumento de 16%. Os restaurantes, por sua vez, não aumentaram tanto, visto que a concorrência é muito grande e o consumidor está com muita dificuldade de pagar o almoço. Nós temos aí o valor do quilo, que subiu 3%, era R$ 65,00 em média, passando para R$ 67,00. O próprio prato feito também subiu 2%, era R$ 25,28, passando para R$ 25,77. E o Marmitex grande, que era R$ 23,00, passando para R$ 23,57, um aumento de 2,20%. A pesquisa completa está disponível no site mercadomineiro.com.br. O projeto Gênios Lab está com inscrições abertas para o curso de Robótica e Informática. Os alunos terão a oportunidade de desenvolver e expor suas habilidades em diversas mostras e exposições ao longo do curso. Os cursos são oferecidos gratuitamente para jovens e adultos. As aulas de robótica são voltadas para jovens de 11 a 15 anos que estejam matriculados regularmente no ensino fundamental 2 de escolas da rede pública. Já o curso de informática será ofertado para mulheres a partir de 16 anos. Serão disponibilizados transporte e cesta básica mensal para os alunos frequentes. Informações e inscrições pelo Instagram, @Projeto Gênios Lab. Você está vendo o QR Code ali no cantinho da tela? Aponte a câmera do seu celular para ter informações e se tornar um membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Essa família ajuda no desenvolvimento e nos projetos sociais da nossa arquidiocese, além da preservação do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Nós estamos com 81% da meta de arrecadação para o mês de julho, então a sua ajuda é muito importante. Para rever reportagens que foram ao ar, acesse o nosso canal no YouTube, é o @Horizonte Notícia TVH. E você pode sugerir assuntos para a gente discutir aqui no Horizonte Notícia. É só enviar uma mensagem para o WhatsApp 31 99680 2910. Nós voltamos amanhã, 12h30. Fique com Deus e até lá.